As testemunhas de Jeová e a questão da segunda vinda de Cristo. Uma pergunta: a volta de Jesus será visível ou será invisível? Nós vamos fazer aqui uma breve recapitulação dos ensinos da Torre de Vigia, desde o seu fundador Russell até os nossos dias. Primeiramente, vamos observar o que foi ensinado no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Então vamos observar o que esse livro diz sobre a segunda vinda de Jesus. Aqui na página 142 e 143 está escrito o seguinte: mais um pouco e o mundo não me observará mais. João 14:19. O mundo significa a humanidade. Assim Jesus disse claramente aqui que as pessoas na terra não o veriam de novo após a sua ascensão aos céus. Então aqui, as Testemunhas de Jeová começam o seu ensinamento a respeito da vinda de Cristo, mostrando que Jesus não seria mais visto pelos homens na terra. Eles citam João 14:19. E aqui na página 145 e 146 deste livro diz: de modo que, quando Jesus começou a ir em direção ao céu, uma nuvem ocultou da vista literal de seus apóstolos. Portanto, Jesus, que partia, tornou-se invisível para eles. Não podiam ver. Então, em seu corpo espiritual, ele subiu ao céu. 1 Pedro 3,18. Assim, sua volta também seria invisível, no corpo espiritual. Então, aqui, as Testemunhas de Jeová ensinam que quando Jesus começou a subir, aí ele se tornou invisível. Então ele diz que a volta de Jesus também vai ser invisível. Mas vamos analisar um pouco aqui. Será que quando Jesus começou a subir, ele estava invisível? Claro que não. Inclusive apareceu 2 anjos ao lado dos apóstolos e perguntaram: por que vocês estão observando aquele que subiu aos céus? Ele virá do mesmo modo que vocês viram subir. Então eles viram Jesus subir literalmente, até chegar a certas alturas e as nuvens cobriram. Mas ele subiu visível. E do mesmo modo ele vai voltar, visível. Tem outros textos na Bíblia que mostram isso. Por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 30 diz que Jesus voltará e todo olho verá. Apocalipse 1,7 diz que todo olho verá quando Jesus voltar. Então a volta não será invisível, será visível. Mas vamos em frente. Aqui na página 146 diz: aqui a Bíblia fala de ver, não com os olhos físicos, mas no sentido de discernir ou perceber. Então eles ensinam, neste livro, que Jesus voltou invisível em 1914. Então eles dizem que ele é visto não pelos olhos físicos, mas por se discernir, ou como eles dizem, pelo olho da fé, o olho do entendimento. Na página 147, veja o que diz: do mesmo modo, a volta de Cristo não significa que ele volta literalmente a esta terra. Antes significa que assume o poder do reino com relação a esta terra e volta sua atenção para ela. Ele não precisa deixar seu trono celestial e realmente vir à terra para fazer isso. A evidência bíblica mostra que no ano de 1914, o tempo de Deus chegou para Cristo voltar e começar a dominar. Foi então que se ouviu brado no céu. Agora se realizou a salvação e o poder, e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Revelação 12:10. Então, os Testemunhos de Jeová, neste livro, ensinam que em 1914 Jesus voltou invisível. E então começou a reinar. Inclusive, era ensinado que nesse ano havia começado o tempo do fim e havia começado a separação das ovelhas e dos bodes. Inclusive, eles ensinam que em 1918 Jesus veio com Jeová no templo e escolheu o escravo fiel e discreto em 1919 para fornecer o alimento no tempo apropriado. Então vejam, neste livro eles ensinam que Jesus voltou invisível em 1914 e é visto pelo olho do entendimento, ou pelo olho da fé, pelo discernimento, Então esse era o ensino deles neste livro. Também no livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, que era um livro de estudo também, mostrava que Cristo voltou invisível em 1914 e era visto pelo olho da fé. Agora vamos recapitular um pouco
sobre o ensino de Russell, que foi o fundador da organização. Russell, ele teve uma grande influência dos adventistas nos seus ensinamentos. E como nós sabemos, os adventistas tiveram sua origem desde o ano de 1843, quando Miller ele fez uns cálculos baseados em Daniel 8,14, né? E nesses cálculos ele chegou à conclusão que Cristo voltaria à Terra em 1843. Como não aconteceu a vinda de Jesus em 1843, o cálculo foi refeito pelos seus colaboradores, né? S.S. Snow, então, calculou que ele voltaria em 1844. Então, mais uma vez, falhou e Jesus não voltou em 1844. Mas aí, como nós sabemos, os adventistas, através de uma visão de Irã Edson, que estava no milharal, disse que viu o santuário no céu e Cristo passando do santo para o Santíssimo. Então, eles passaram a ensinar que em 1844, Cristo não veio à Terra como era esperado, porque, na realidade, em 1844, ele estava saindo do santo e entrando para o Santíssimo. Muito bem, aí depois disso, surgiram outros grupos do Adventismo com novas interpretações. Um deles foi Jonas Wendell, que estava anunciando que a volta de Jesus seria em 1873, de forma visível e literal, para destruir a Terra. E Russell encontrou esse grupo de Jonas Wendell e passou a se associar com ele. Só que veio o ano de 1873 e o fim não aconteceu. Foi anunciado para 1874. Também veio o ano de 1874 e não aconteceu. Aí o que houve? Passou uns anos, Russell conheceu Nelson Barbour e Nelson Barbour tinha reinterpretado o cálculo de Jonas Wendell. Diz que realmente Jesus voltou em 1874, só que de forma invisível. Foi aí que começou o ensino da volta invisível de Cristo. Foi com Russell e Nelson Barbour, que disseram que Jesus voltou invisível em 1874. E aí eles escreveram um livro chamado Três Mundos e a Colheita deste Mundo. Neste livro, eles ensinam que em 1874, Jesus voltou invisível. E que em 1878 seria a ressurreição dos santos. Então, depois disso, eles passaram a ensinar que a ressurreição realmente aconteceu em 1878 e Cristo começou a reinar no céu em 1878. E para 1914 era anunciado o fim do mundo na guerra do Armagedon. Era o ensino de Russell. Russell dizia que haveria 40 anos de colheita, começando em 1874, terminando em 1914. Depois desses 40 anos de colheita, então, Jesus voltaria e destruiria este mundo na guerra do Armagedon. Esse era o ensino de Russell. Como nada aconteceu, ainda foi marcado para o ano de 1915. E também não aconteceu. Russell morreu em 1916. E com o passar dos anos, eles ainda passaram acreditando que realmente Jesus tinha voltado em 1874. Esse ensino ele só foi mudado em 1943, segundo o livro Aproximou-se o Reino de Deus de 1000 anos. Veja as páginas 209 a 211. Então, somente a partir de 1943 é que foi oficialmente mudado a data da volta de Jesus de 1874 para 1914. Mas recentemente começou a haver novo entendimento sobre essa questão da segunda vinda de Jesus. A revista Sentinela, 15 de setembro de 2013, página 7, diz o seguinte: quando Jesus chegará ou virá? Aí diz o parágrafo 15. Na parte de sua profecia registrada em Mateus 24, 29 a 25, 43, Jesus focaliza principalmente o que acontecerá durante estes últimos dias e durante a vindoura grande tribulação.
Ali Jesus faz 8 referências à sua vinda ou chegada. A respeito da grande tribulação, ele diz: e verá o Filho do Homem vir nas nuvens. Não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. O Filho do Homem vem numa hora em que não pensais. E na sua parábola das ovelhas e dos cabritos, diz Jesus: o Filho do Homem chegará na sua glória. Mateus 24, 30, 42, 44 e 25, 31. Cada uma dessas 4 referências se aplica à futura vinda de Cristo como juiz. Então veja que agora eles estão dizendo que a vinda de Cristo ainda está no futuro. E quando será essa vinda? Eles agora ensinam que será depois da grande tribulação. Então é depois da grande tribulação que Cristo aparecerá ou voltará. Então essa grande tribulação será depois que acontecer a destruição da Babilônia Grande, segundo a interpretação da Torre de Vigia. Ainda na revista Sentinela, 15/7/2013, página 17, diz: no passado, dizíamos em nossas publicações que essas últimas 4 referências se aplicavam à chegada ou vinda de Jesus em 1918. Então veja, eles ensinavam que realmente a chegada ou vinda de Jesus tinha sido em 1918. Mas agora eles aplicam para depois da grande tribulação. Conforme a Sentinela 15/7/2013, página 8, parágrafo 19, que diz: primeiro vimos que a grande tribulação não começou em 1914, mas que começará quando as Nações Unidas atacarem Babilônia a Grande. Daí recapitulamos porque o julgamento de Jesus, das ovelhas e dos cabritos não começou em 1914, mas ocorrerá durante a grande tribulação. Por fim, examinamos porque a chegada de Jesus para designar o escravo fiel sobre todos os seus bens não se deu em 1919, mas ocorrerá durante a grande tribulação. Portanto, todos os 3, quando se aplica ao mesmo espaço de tempo futuro, a grande tribulação. Então aqui eles dizem que, realmente, a grande tribulação não começou em 1914 como eles acreditavam, mas a grande tribulação será depois que a grande Babilônia for destruída pelas Nações Unidas. Aí então é que acontecerá a grande tribulação e depois dessa grande tribulação Jesus voltará. Então é o ensino atual. Ainda na mesma revista, 15/7/2013, página 22 e 23, diz: quando Jesus designou o escravo fiel sobre seus domésticos? Para responder a isso, temos de voltar a 1914, começo da época da colheita. Como já analisamos, naquele tempo, muitos grupos se diziam cristãos. De qual grupo Jesus escolheria e designaria o escravo? Essa pergunta foi respondida depois que ele e seu pai vieram inspecionar o templo ou o arranjo espiritual para adoração, de 1914 até a parte inicial de 1919. Então aqui eles dizem que realmente Jesus veio com seu pai celestial Jeová em 1914. Veio, mas somente para designar o escravo fiel e discreto em 1919. Então veja, existe uma grande incoerência no ensinamento da Torre de Vigia. Porque eles dizem que Jesus só voltará depois da grande tribulação. Mas aqui eles dizem que Jesus voltou em 1914 e designou o escravo fiel e discreto. Então, existe uma discrepância nesse pensamento. Ainda na Sentinela 15/7/2013, página 24, diz: quando Jesus chega? A resposta se encontra no contexto. Lembre-se de que, quando os versículos anteriores falam de Jesus como vindo, isso se refere ao tempo em que ele vem para proferir e executar julgamento no fim desse sistema. Veja Mateus 24:30, versos 42 e 44. Assim, a chegada ou vinda de Jesus, mencionada na ilustração do escravo fiel, ocorre durante a grande tribulação. Então veja, aqui está dizendo que será depois da grande tribulação. Aí no parágrafo que nós lemos anteriormente, que fica aqui na página 22 e 23, diz que Jesus e Jeová vieram em 1914 e escolheu o escravo. Então, eles dizem que escolheu realmente o escravo em 1919. Agora só vai designar sobre os bens depois de 1914. Então é uma salada que realmente que dá indigestão para quem se alimentar dela. Porque
Não dá para harmonizar. Ainda nessa Sentinela 15/7/2013, página 25, diz assim: quando vier para julgar durante a grande tribulação, Jesus verá que o escravo fiel tem fornecido lealmente oportuno alimento espiritual aos domésticos. Jesus terá então prazer em lhe dar a segunda designação sobre todos os seus bens. Os que compõem o escravo fiel ganharão essa designação quando receberem sua recompensa celestial, tornando-se corregentes com Jesus. Então aqui eles dizem que Jesus veio em 1914, em 1919 designou o escravo fiel e discreto, mas não designou sobre os bens. Somente depois da grande tribulação vai designar sobre todos os bens. E aqui, para concluir, essa revista 15/7, aqui na página 8, veja o que diz. Primeiro, vimos que a grande tribulação não começou em 1914, mas que começará quando as Nações Unidas atacaram a Babilônia Grande. Daí recapitulamos que o julgamento de Jesus, das ovelhas e dos cabritos, não começou em 1914, mas ocorrerá durante a grande tribulação. Por fim, examinamos que a chegada de Jesus para designar o escravo fiel sobre todos os seus bens não se deu em 1919, mas ocorrerá durante a grande tribulação. Portanto, todos os 3 quando se aplicam ao mesmo espaço de tempo futuro, a grande tribulação. Então veja bem, eles mudaram completamente o entendimento. Agora fizeram uma salada que realmente não dá para entender. Se a vinda de Jesus será depois da grande tribulação, como é que eles dizem que ele veio em 1914 e designou o escravo fiel e discreto? Então não tem fundamento. Então esse ensino da volta de Jesus em 1914 ou agora depois da grande tribulação, segundo a Testemunho de Jeová, é muito confuso. Agora realmente, o que a Bíblia nos tem a dizer sobre este assunto da volta de Jesus? De maneira simples e descomplicada, a Bíblia é clara ao afirmar que a volta de Jesus será visível, todo olho verá. É só ler Mateus 24:30, Atos capítulo 1, versículo 11 e Apocalipse 1, verso 7. Então diz que Cristo vem com as nuvens e todo olho verá. E os anjos disseram para os apóstolos que assim como eles viram Jesus subindo, eles verão Jesus descendo. Então, a volta de Jesus será visível e pessoal. Todo olho verá. É o que diz a palavra de Deus. A presença invisível de Cristo e a sua vinda não são a mesma coisa. A presença invisível de Cristo começou a partir das suas palavras, quando disse que estaria com os seus discípulos, no meio deles, de 2 ou mais pessoas que se reunissem em seu nome. Mateus 18, verso 20. E dessa forma, até a consumação dos séculos, conforme Mateus 28, verso 20. Então, a presença invisível de Jesus, ela acontece desde o primeiro século até a consumação. Por quê? Porque ele diz que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele estaria no meio. Então Jesus sempre esteve e está presente, invisivelmente, no meio do seu povo, através do Espírito Santo, né? Sempre está onde se encontra pessoas reunidas em seu nome, seja 2 ou 3 pessoas. É o que diz Mateus 18, verso 20. 1 Tessalonicenses 4,15, acho que a volta de Cristo aparece associada ao arrebatamento da igreja e à ressurreição dos mortos. Será que os 2 eventos já ocorreram em 1914? Claro que não, embora a Testemunho de Jeová, no passado, né, no tempo de Rússio, dizia que a ressurreição dos ungidos tinha acontecido em 1878. Mas em 1928 mudaram e agora ensinam que a ressurreição foi em 1918. Mas é uma mentira. Não houve ressurreição nem em 1878 e nem em 1918. Porque quando acontecer a ressurreição, a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que Cristo descerá com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus. E os mortos ressuscitam primeiro e os vivos são transformados e junto com os mortos serão levados, arrebatados. Então isso não aconteceu. Nem em 1878 nem em 1914. Então o ensino da Testemunho de Jeová sobre
A ressurreição não tem fundamento. Quando o anjo manifesta toda a sua glória, tão forte é a luz que um homem não pode suportar, conforme Mateus 28, 2 a 4, Daniel 10, 5 a 8. Então Jesus vai voltar na sua glória, conforme Marcos 13, 26, Lucas 9, 26. Então vai ser um resplendor muito grande, né? A volta de Jesus. Vai ser como um relâmpago que vai brilhar de uma parte do céu até a outra parte do céu. Então isso vai acontecer segundo a palavra de Deus. Então não vai ser desapercebido. Todos vão perceber. Não será pelo olho do entendimento ou do discernimento. Vai ser visível e literal. Todos verão. Jesus descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16. E não em silêncio, sorrateiramente, conforme a torre de vigia ensina. Veja bem, como não tem fundamento o ensino da torre de vigia. Eles diziam que Jesus tinha voltado em 1874. Agora, como eles tinham realmente o olho do entendimento ou do discernimento verdadeiro sobre esse assunto, se eles ensinaram até 1943 que ele tinha voltado em 1874, mas em 1843 mudaram e agora diz que ele voltou em 1914. Que olho de entendimento era esse que existia, né, de 1874 até 1943? Porque eles não viram nada de acordo com a nova interpretação, porque Cristo não havia voltado em 1874. Então, esse discernimento deles, esse olho do entendimento deles, não tem assim uma percepção normal, não é realidade. Da mesma maneira que ele agora diz que é visto com olho do entendimento a partir de 1914, também não tem fundamento. Só que agora ele diz que a volta de Jesus, o aparecimento, só será depois da grande tribulação. Então veja. Então aparecer significa tornar-se visível, mostrar-se. A volta de Jesus será literal, pessoal e visível a todos. Essa é que é a realidade. A volta de Jesus será visível, vai se mostrar a todos. A volta de Jesus será literal, pessoal e visível a todos. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que eu agradeço muito. Que Deus lhe abençoe e até a próxima.